Sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor. Cê que manda ou ele manda, a direção quem tomou, sim senhor. Saudações copeiros, meu nome é Wander, tô aqui com o José Fernando. Saudações companheiros, nós vamos iniciar então esse episódio, que como a gente prometeu da última vez, vamos falar sobre a questão do imperialismo. Por que a gente escolheu esse tema? Não foi uma escolha aleatória, a gente percebeu, entre as coisas que estão acontecendo, uma dificuldade das pessoas em geral entenderem o que é o fenômeno do imperialismo em si, e decorre desse fato falhas de análise de conjuntura, principalmente no plano internacional, o que dirá no plano nacional das forças que estão em jogo no cenário político de hoje em dia, no Brasil e na América Latina em geral. Então, nós vamos tentar fazer isso de uma maneira que for mais didática, porque o assunto é bastante profundo, uma vez que o imperialismo é um fenômeno ao mesmo tempo social, econômico e político. Então a gente vai discutir esse tema, que assim, o Wander também falava nos capítulos que a gente fala várias vezes do imperialismo e o pessoal a gente percebe que o pessoal fica meio confuso em relação a isso. Então não é um conceito acadêmico, não é nada do tipo. A gente vai demonstrar que o conceito do imperialismo ele foi cunhado, né, ele foi trabalhado por diversos teóricos na história da economia ou também da ciência política, de forma a desvendar fatos e coisas que decorriam da atuação de determinados países. Então, se os companheiros saírem desse episódio sabendo conceitualizar pelo menos corretamente o fenômeno do imperialismo, a gente já está com 50% do objetivo alcançado. Foi uma coincidência interessante que na semana que a gente decidiu que ia fazer o podcast sobre imperialismo, o Rui Costa Pimenta, o PCO, tem um programa chamado Marxismo, eles lançaram um episódio, até falei pra você, né, que eles lançaram na mesma semana. A gente falou, vamos fazer sobre imperialismo, tá na ordem do dia aí, especificar melhor o conceito. E aí eles lançaram, então acho que fica a recomendação também de assistir o programa, eu acho que eles vão continuar, Exatamente. vai ter Eu ainda não vi, mas o PCO geralmente ele é muito correto teoricamente, né? Não, o Rui ele usou exatamente quase que as mesmas fontes que a gente vai usar, em especial o livro do Lenin, que é o Imperialismo Estágio Superior do Capitalismo. Foi onde eu me fiei mais para retomar um pouco do conceito e observar melhor quais são os detalhes, os meandros do que é o imperialismo, porque a gente usa várias vezes a palavra e ela abrange muita informação, né? Um conceito, não é só uma palavra. Muitas vezes o pessoal usa isso de forma bastante errônea. Eu vi na época do ataque ao Irã, até falei pra você, que teve um pessoal falando, eu não vou me colocar do lado nem do imperialismo americano nem do imperialismo iraniano. É uma interpretação, tá errado. Não existe imperialismo iraniano. É completamente equivocado você chamar de imperialismo iraniano a influência que o Irã exerce na região, porque, de fato, eles participam da resistência ao imperialismo americano, ali norte-americano na região, mas o que eles fazem está muito longe de ser considerado do imperialismo. A gente não pode cometer esse equívoco, porque senão a gente acaba interpretando a realidade de forma errônea, né? O que a gente faz aqui, basicamente, é ajudar a decodificar a realidade, não é impor nenhum conceito, não é inventar nada, porque muitas vezes a gente vê os teóricos da direita fazendo isso, né? Inventando conceitos, distorcendo conceitos principalmente, né? E no caso do imperialismo é a mesma coisa. Se a gente usar levianamente o conceito, acaba que ele se distorce e o pessoal usa para qualquer coisa. Por exemplo, um país vai lá e interfere na política de outro, aí já chama de imperialismo. Não é exatamente isso. A interferência que o imperialismo causa nos países é de caráter econômico, político também, social, né? E cultural também. Exatamente. Ele como eu já havia assinalado, ele é um fenômeno multifacetado e isso decorre uma dificuldade enorme, a gente entende isso aí, de se entender esse fenômeno em si, porque as pessoas que, em geral, elas não têm muita vivência na política ou elas não têm muita leitura no que seria a história do imperialismo em si, ou mesmo a história do capitalismo, porque é um desdobramento natural, elas têm dificuldade, elas passam a usar, igual o Wander está falando, de uma forma até desastrosa, porque daí você vai se fiar. O que a gente chama atenção para isso? Os conceitos que você tem, você vai usar eles para fazer as suas análises. Se você não compreender o conceito, você vai fazer uma análise que ela, no mínimo, ela vai ser errada. No máximo, ela vai para um plano político
que fica desastroso. As análises que a gente vê do PSTU e de outros grupos de esquerda pequeno-burguesa, eles fazem umas análises assim que não tem pé nem cabeça, não há lógica nenhuma, baseado no mau entendimento que eles têm da própria teoria que eles dizem seguir. Então o que a gente vai fazer aqui não vai abarcar, lógico, em detalhe tudo que já foi escrito no imperialismo, que é impossível. O imperialismo tem muitos defensores no mundo, muita coisa se escreve, se gasta muita tinta escrevendo a favor e contra o imperialismo também. Umas mais acertadas, outras não. A gente pegou aqui três autores que a gente acha essencial para se compreender. Se você compreender bem esses três autores, você vai compreender o imperialismo de uma forma acabada. Que é o cara que chama John Hobson, é um inglês, era um socialista mais moderado. Ele fez numa tradução livre, chama Imperialismo, um estudo, um livro de 1902, que ele é uma obra seminal para o estudo do imperialismo. A gente vai também falar en passant sobre a acumulação de capital, que é a abordagem da Rosa Luxemburgo, uma teórica marxista que tem muitos acertos, e finalmente o que é o ponto máximo da teoria marxista sobre o imperialismo, que é o livro do Lenin, né, que é o Imperialismo, a fase superior do capitalismo. Basicamente, o livro do Lenin, ele perpassa algumas bases para argumentar, para definir o que é o imperialismo. A primeira coisa que chama a atenção no livro, quando os companheiros forem consultar, eu espero que consultem, é a questão do monopólio e do papel dos bancos para criar esses monopólios. A sequência, assim, uma forma de encadear esse processo é que os bancos eles agem como uma espécie de agiotas, um intermediário entre as empresas e entre os capitalistas, e ele acaba exercendo um papel de dominância no quesito econômico para gerar esses monopólios, já que eles têm acesso às contas bancárias, à movimentação financeira dessas empresas, desses capitais, ele passa a exercer esse papel de favorecer um determinado monopólio. Então, por exemplo, um banco tem a capacidade de fornecer crédito. À medida que ele cresce e se desenvolve, ele vai tendo mais e mais dinheiro e ele pode favorecer um ou outro capital que ele escolha. Então, o Lenin, no livro dele, no Estágio Superior do Capitalismo, ele observa que esse processo, observa através de números, não é uma observação... Na opinião dele. Não é... Isso aí é empírico. Ele observa, ele pega os estudos que estão à mão, né, disponíveis, e demonstra que dentro dos bancos, das diretorias de bancos, existem vários elementos que demonstram que que existe uma relação umbilical, tanto das pessoas que trabalham no banco quanto nas empresas grandes, entre esses capitais. O banco faz girar e favorece capitais específicos que ele quer que cresça. Então isso vai gerando uma competição, uma falta de competição, na verdade, né, porque essa é a grande contradição que existe no capitalismo, no processo de criação do monopólio, é que na medida que os capitais competem, o que vai ser favorecido acaba monopolizando todos os outros e engolindo, né, e fazendo uma... Ele se torna um monopólio, não tem outra palavra, né? Ele vai ver o surgimento, ele vai propiciar o surgimento de conglomerados industriais enormes, todos eles, na totalidade ou majoritariamente, controlados pelo capital financeiro. Essa relação que antes era no começo da fase imperialista, que a gente vai esmiuçar aqui na medida do possível, ele era uma relação administrativa só. Só que os bancos, com a abertura do mercado de ações, comprando ações de empresas, eles começaram a participar de conselhos deliberativos. Aí coloca um diretor de empresa que é vinculado a determinado banco, e os rumos desses mesmos negócios, desses empreendimentos, eles vão sendo dominados pelos interesses não industriais. Mas a indústria é um meio para o fim, que é a obtenção de maior lucro para o capital financeiro. Então, mais ou menos igual o Wander assinalou, as indústrias, nessa etapa que a gente se encontra do sistema capitalista, elas estão totalmente na mão dos bancos. Isso aí não é assim, que a gente está falando isso aí de orelhada. Se o pessoal estudou, se debruçou sobre isso, se alguém quiser fazer, não sei se alguém vai se colocar essa tarefa, vai poder ver os números, que assim, por trás de grandes conglomerados existem os banqueiros lá, tem formas já estatal desse domínio, que seria o FMI, por exemplo, Fundo Monetário Internacional, que é dominado majoritariamente pelos Estados Unidos. Isso é uma forma quase que da mais acabada
palavra é oligopólio, né? Sim. Financeiro sobre todas as ações capitalistas. E isso aí a gente vai ver, de acordo com o que a gente for falando, a gente vai ver que vai determinar não só a ação das empresas, mas as ações dos próprios estados. Daí que começa o problema. O Lenin destaca muito bem, vocês vão ver essa palavra muitas vezes no livro dele. Ele chama de trusts, né, que é uma palavra para cartel, no português bem claro, são os cartéis. As empresas elas cartelizam uma determinado ramo industrial ou comercial, eles vão se juntando e acabam que dominam uma determinada faixa do comércio e da produção de um determinado produto. Então, por exemplo, você tem uma mineradora, como a Vale. A Vale ela depende de outros insumos, máquinas, equipamentos e tudo mais. Quando um determinado capital, né, porque a gente não fala mais de um capitalista, mas de um conjunto de capitais que podem ter vários acionistas, né, mas eles têm uma diretoria, uma mente e um determinado posicionamento, não é uma coisa aleatória. Não é porque tem vários acionistas que a empresa age de maneira aleatória, né, ela tem um objetivo específico. E esses trusts servem para isso, eles vão fechando um mercado entre eles mesmos e aí eles dominam completamente o valor daquela mercadoria, como aquela mercadoria circula, aonde ela circula. Isso tem um poder de influência enorme. Então, por exemplo, se eu tenho um monopólio do setor automobilístico, por exemplo, como é o caso que a gente já conhece, né? O setor automobilístico é um monopólio gigantesco. Então, eu posso direcionar em quais países aquele meu produto vai ser vendido, qual o preço que ele vai ter ali e se ele vai ou não ser vendido ali. Isso que é o mais interessante. Então, por exemplo, o Brasil. Se eu quero ter uma indústria de automobilística aqui, eu tenho que, enquanto governante, por exemplo, igual uma puta, pedir para os fabricantes de peças, de carros, tudo mais, para instalar suas plantas aqui. E aí os caras fazem exigências estapafúrdias, eles influenciam no governo. O domínio que eles exercem na política, ele se dá por conta do domínio econômico. Um país não se desenvolve sem a anuência desses grandes capitais, desses grandes monopólios. E a influência disso a gente faz notar, se faz notar nas interferências militares, que é uma outra fase, um outro desdobramento que os teóricos vão explicar muito bem, né? Quando a coisa não vai pelo modo de acordos, do modo, entre aspas, pacífico, eles passam da atuação imperialista estatal, né? Com as forças armadas e tudo mais. Esse é um estágio que eles preferem evitar, mas eles se utilizam sem muitos entraves. Antes de qualquer coisa, antes da gente avançar, gostaria de voltar para as origens do imperialismo, só para deixar um pouco, não vou fazer nenhuma preleção exaustiva, mas eu vou voltar um pouco para por que é tão mal entendido isso aí. Então quer dizer que assim, os economistas que se debruçaram diante do fenômeno, geralmente foram os conhecidos como neoclássicos. Vai ter diversos nomes do pessoal que se desdobrou sobre isso aí. Eles não compreendem o fenômeno do imperialismo porque eles tratam essas ações como sobre uma rubrica, né, que é o comércio exterior, o comércio internacional. Então assim, quando existe uma ação bélica, como nos Estados Unidos por petróleo, esse tipo de coisa, eles não veem como imperialismo, porque aquilo ali não saiu do campo econômico, é uma disputa militar, sei lá, por democracia, qualquer outra coisa lá. Então eles não conseguem compreender por esse entrave conceitual aí. Eles não admitem que qualquer coisa que não seja trocas deliberadas de mercadoria entre dois países, ou uma empresa com outra empresa, eles não veem como uma ação imperialista. Então tá aí, já começa com um erro conceitual, eles não conseguem avançar, porque eles não conceituaram bem. O imperialismo ele tem um início ali em fins do século XIX, alguma coisa mais ou menos por aí. Quando o valor excedente dos capitalistas é tão grande que eles passam a ser administrados pelos bancos, e esses então ganham força, fôlego para começar a comandar essas ações. E a saturação do próprio mercado interno dos países desenvolvidos, por assim dizer, eles se saturam também, e como a gente sabe, o capitalismo não funciona num país só, ele é internacional por definição, ele é global. Então a abertura de novos mercados, a conquista deles por qualquer meio que se faça, é uma exigência e já é uma atuação imperialista. Porque você precisa criar daí um mercado que seja a imagem e semelhança do capitalismo. Por exemplo, existe um país
A gente pode voltar para a campanha britânica do século XIX na Índia. Aquilo é uma ação imperialista, ela tem diversas fases, tudo bem, só que no fundo aquela atuação era econômica, porque você precisa destruir a economia natural, isso é um conceito da Rosa Luxemburgo. Economia natural é tudo que não é capitalista para ela. A gente está discutindo se está certo ou errado esse conceito, mas é como ela usa, e me parece apropriado agora. Então eles têm que destruir a economia natural para que se implante então a produção de mercadoria e eles possam então comercializar com esses países. Então você vê uma faceta da atuação social. Então o imperialismo ele precisa modificar a estrutura social da sociedade para ele conseguir se implantar e azeitar as próprias estruturas dele, né? Muita gente ficou um pouco confusa em relação ao ataque americano ao Irã, matar o Soleimani. A gente comentou isso no episódio anterior, né? Que assassinar o Soleimani foi um ato de guerra, mas não entendiam por que os Estados Unidos estavam fazendo aquilo, já que ele próprio, os Estados Unidos, é produtor de petróleo, ele não precisa do petróleo do Iraque, teoricamente, né? O pessoal estava argumentando que ele não precisaria do petróleo iraquiano e nem do petróleo iraniano. Tudo bem, você pode até admitir que ele seja autossuficiente em petróleo, mas a questão não é essa. A dominação que eles querem exercer ali é para controle do mercado. Então, por exemplo, a OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, que é majoritariamente dos países árabes ali daquela região, ela tem uma influência gigantesca dos países europeus e dos Estados Unidos, porque eles não podem admitir jamais que eles decidam o preço do petróleo, as empresas que vão explorar, como elas vão explorar, para quem elas vão exportar. Isso tem que estar sob controle, né? Isso tem que estar sob controle, porque é um mercado onde os capitais exercem uma influência enorme e tem um lucro exorbitante ali. A energia do mundo inteiro gira em torno da produção de petróleo. Então, por exemplo, é uma questão estratégica. Você às vezes não pode permitir que outro país se desenvolva ou ao mesmo nível ou mais do que ele para a obtenção de lucros ali, porque o lucro está concentrado naquela região. Então, matar o Soleimani e submeter o Irã e o Iraque, aqueles países à dominação estadunidense, não tem nada a ver com eles precisarem de petróleo. A questão não é essa, a questão é dominação do mercado, como o José Fernando estava dizendo. Eles invadiram a Índia, implantaram um produto manufaturado que, na casa da Inglaterra, né? Invadiu a Índia, implantou as produções manufaturadas deles ali, substituiu uma economia natural que existia no país pela economia que eles desenvolviam, né? Então todo produto que se vendia e se comprava ali era produzido na Inglaterra, e isso propicia para eles uma vantagem que é sem igual. Nenhum outro país vai se desenvolver tanto quanto eles, ou mais, e nenhum outro país vai poder se livrar da dependência financeira deles. O FMI é isso, né? Eles têm uma colônia, né? Eles têm uma colônia. É o estabelecimento de uma colônia. Isso é visto por alguns teóricos como neocolonialismo, por esse nome, né? É o que eles estabelecem aqui na América Latina. Há muito tempo, sabem que aqui é um domínio estadunidense, claro. Qualquer país que queira sair da curva, o Banner estava assinalando os produtores de petróleo. Com essa perspectiva, a gente entende os reiterados ataques à Venezuela. A Venezuela é um grande produtor de petróleo. Sim. Então, isso aí está mas não é tão grande quanto os árabes. Tudo bem, é verdade mesmo. Só que, como a gente estava assinalando, eles têm que ter o controle total e absoluto da produção desse commodity no mundo inteiro. Ou você vai dar margem para que esse país comece a se desenvolver e ele passe a fazer frente ao mesmo numa divergência de preço, de valores ali que não é estabelecido por eles aí. Esse aí por isso então a necessidade de levar democracia e tudo mais que eles não conseguem conter, né? Se é honesto quando 5% dos mais ricos tem a mesma grana que todo o resto. Faz as contas, paga as contas, quita as contas, vem mais contas. Eu queria ler um trecho do Imperialismo Fase Superior do Capitalismo que o Lenin escreveu sobre essa passagem do capitalismo, como ele surgiu, né, com uma certa competição, até o capitalismo monopolista por intermédio dos bancos, até o imperialismo acabado como a gente vê hoje, né? Ele escreveu assim, está na página 34. O que caracteriza o velho imperialismo, no qual dominava plenamente a livre concorrência, era a exportação de mercadorias. O que caracteriza o capitalismo moderno, no qual impera o monopólio, é a exportação de capital. O capitalismo é a produção de mercadorias no grau superior do seu desenvolvimento, quando até a força de trabalho se transforma em mercadoria. O desenvolvimento da troca, tanto no interior como, em especial, no campo internacional, é um traço distintivo e característico do capitalismo. O desenvolvimento desigual, por saltos das diferentes empresas e ramos da indústria e dos diferentes países, é inevitável sob o capitalismo. Então a gente vê que o
o Lenin dá um resumo gigantesco aqui, sublime do que é o capitalismo, de como ele funciona e de por que ele precisa se espalhar e tomar outros territórios, né? Não é nenhuma malícia do pessoal que está por trás dessas empresas, esses bancos, ou também, ou não somente. Só que assim, é uma necessidade, como o Lenin expôs, é uma necessidade estrutural do capitalismo. Se ele não fizer isso, ele vai se estagnar e morrer. Outra pessoa vai fazer. Sim. Então esses conglomerados, eles sabem muito bem disso, que a competitividade, tal como ela existia numa fase bem inicial do capitalismo, ela não é mais possível. Você não pode fazer isso com um problema da taxa de lucro baixar a níveis que não é mais sustentável. Você tem uma quebra do sistema. E o capital, ele procura, ele também é valor em expansão. Então, tem algumas teorias que procuravam passar o pano para o imperialismo, dizendo que, até de teóricos da esquerda pequena burguesa na Alemanha da época, tentava dizer que a ação imperialista ela não era de todo ruim. Porque com o estabelecimento eles chamavam de esferas de influência pelo mundo, divididas entre os diversos países que lutavam pelo protagonismo aí do comércio internacional, ia ter um período de paz prolongada. E assim, cada um ia estar no seu canto, ganhando seu dinheirinho e tudo mais. Isso aí no mínimo, ingênuo. Sim. Não é assim. A gente vê que é um período, o imperialismo é um período agressivíssimo. Só a Guerra Mundial teve 2. Sim. Conflitos armados tem todo ano em todo lugar. Exatamente. E esses são todos, se você for procurar, são todas ações imperialistas. Se eles não estão diretamente na frente disso, como eles estavam na ação na Guerra do Golfo, por exemplo, eles estão por trás das coisas. Eles montam milícias no lugar, eles armam uma resistência, por exemplo, fala assim, aqui era uma resistência contra um ditador. Você vai ver no final das contas são armados pelos Estados Unidos ou por outros países europeus. Então eles estão direto ou indiretamente ligados a todos os conflitos que se dão no plano internacional. Então não tem paz prolongada nenhuma. Isso aí é besteira pensar. O Kautsky, esse aí que era um dos expoentes, né? O Lenin bateu muito nele porque ele estava teorizando exatamente isso. Quando o Lenin escreveu a fase imperialista do capitalismo, estava em plena Primeira Guerra Mundial, ele estava vendo o que estava acontecendo, mas a análise dele vinha adiante, né? Ele já estava fazendo pesquisas. Então, ele tinha material suficiente, tanto empírico quanto teórico, para demonstrar como que era perniciosa essa teoria de que existiria alguma paz se houvesse um monopólio e não houvesse competição. Mas a competição ela sempre é gerada no capitalismo porque a partir do momento que você tem um monopólio, as empresas estabelecem um monopólio, elas não têm mais a pressão de se desenvolver mais. É lógico que elas se desenvolvem, os produtos eles passam por transformações, mas essa questão já não é mais uma questão de competição. Por exemplo, o Facebook, não sei se todo mundo sabe, mas o Instagram foi um serviço que foi feito depois do Facebook, que estava gerando uma competição. E o Facebook simplesmente foi lá e comprou. Primeiro copiou o que o Snapchat fazia, que eram os stories, né? Muita gente gosta de fazer, mas não sabe que o Snapchat surgiu primeiro, criou a tendência, né, de fazer stories. O Facebook simplesmente foi lá, copiou essa porra, colocou no Instagram, foi processado, pagou lá milhões pro Snapchat, bilhões, né? Não sei. E foda-se, os caras engoliram o Snapchat, eles superaram o Snapchat. A competição ela não existe mais sobre o monopólio, porque simplesmente o monopólio pode pagar por qualquer prejuízo que seja causado. É uma multa de trânsito. Não é nada. Eles vão lá e absorvem a tecnologia do concorrente e continuam, seguem a vida. Assim. O monopólio ele mata a essência do que seria o capitalismo ideal, né? Que os liberais tanto falam, né? Que os capitais vão disputar e aí vão se desenvolver. Isso daí... É o que a economia marxista desvenda e o pessoal ataca com bravatas, porque eles não têm de fato dados, né? Isso aí. Que eles dizem que assim, o livre mercado, né, que antes era mão invisível, agora é o livre mercado. Uhum. O livre mercado para eles é um mundo na qual, assim, fora das amarras do Estado, que é um mal, né, para eles é um mal horrível. O mercado ele se autogestaria, a economia se equilibraria, baseada assim, em oferta e procura, um pessoal que oferece um serviço melhor, a outro quebra porque era um serviço ruim. Isso só existe na cabeça desses caras aí. Isso aí não tem nenhum estudo que prove isso. Tem um
um gráfico, um infográfico que circula pela internet há muito tempo e é muito bom, que ele mostra assim, de fato, uma gama de milhares de empresas atuando, marcas, né? de marcas. Você vai ver, ele vai afunilando quando vai chegando nos estudos. Quem comanda isso aí são 6 empresas, 5, 6 empresas. Então, assim, existe competitividade relativamente entre as 5. Aí fale uma, uma toma. Até o Lênin assinala que enquanto tiver 2 trustes ainda vai ter. Não vai ter paz. Não é impossível, eles vão competir entre si. Eles vão competir entre si. E tem uma coisa muito louca que muita gente fala contra o socialismo, né? Fala, mas como é que vai haver desenvolvimento tecnológico no socialismo se vai ter só uma empresa que domina todo o desenvolvimento social? Isso é muito interessante porque recentemente houve um caso na China relacionado ao coronavírus, obviamente, que foi a construção de um hospital ali. Precisava que se construísse um hospital. O governo chinês, que não é exatamente comunista, né? O governo é comunista, mas o regime não é comunista. Um dia a gente explica isso melhor. A questão da China é complicada. Mas a questão que eu quero destacar é o seguinte: precisavam de hospital, eles tinham os recursos para fazer, e em 10 dias, se eu não estou enganado, que foi feito, né? Foi um tempo. Se demorou muito, demorou um mês. Que seja, um mês. Eles construíram um hospital gigantesco para tratar o coronavírus ali. Então, assim, o que a gente viu ali naquele caso? A gente viu o desenvolvimento, a produção direcionada de uma maneira a beneficiar o social. O capital ele não tem essa preocupação. A produção é orientada pelo lucro. E então nada do que se constrói no capital, no monopólio, é orientado para o desenvolvimento humano, social, tecnológico. Não existe isso, é o lucro. Isso, inclusive, é um conhecimento elementar do marxismo. Acho que todos os companheiros deviam ouvir isso aí que o Wander falou, anotar isso, assinalar isso, porque se você não compreendeu isso, não é capaz de compreender o marxismo. Por exemplo, o que o capitalismo visa é a produção de mercadoria. Mercadoria serve para troca, não serve para uso. O uso dela é uma questão quase residual. Então, você não tem ali uma... o pessoal fala, no comunismo todo mundo vai vestir calça cinza, que já teve essas histórias aí. Então, veja, aí você vê no capital, eles lançam uma moda, todo mundo usa a calça de um jeito. Então, assim, já está acontecendo o que eles dizem. Não é questão disso. Quando você não visa o lucro, você vai ter produtos e tecnologias em diversas áreas muito melhores do que você tivesse essa coisa aí. Por exemplo, tem uma empresa de telecomunicação. Ela não pode se expandir ao máximo porque ela está regulada pelo monopólio. O cara fala assim, não, você não vai fazer isso. Sim. Não agora, isso aqui vai destruir nossos preços aqui, você vai mexer com um mercado ali, a matéria-prima a gente ainda não tomou, não dá para fazer isso agora. Sim. Então, assim, tudo é obstruído pelo quê? Pela ação e pelo lucro. O negócio é remessa de lucro voltando para os países imperialistas. É só isso aí. Pode parecer, o pessoal vai ter gente que vai falar que a gente é mecanicista, né? Que é um termo, quando eles não têm mais argumento, eles usam umas palavras estranhas. Mas assim, no final das contas, o que o FMI quer? Endividar países. Para quê? Ele não quer nem o dinheiro da parcela do empréstimo. Ele quer que o cara não consiga pagar ele para ele colocar sanção. Sim. Tem um caso que eu estava discutindo com um amigo meu esses dias atrás, ele estava falando sobre os carros elétricos, falando que porque o capitalismo é maravilhoso, porque criou os carros elétricos para resolver o problema da degradação ambiental. Nossa. E eu falei para ele, cara, carros elétricos existem... Ele sonhou mesmo. Desde o carro a motor, desde que o Ford criou a porra do carro a motor lá e desenvolveu a técnica de... Criou não, né? Mas que desenvolveu a técnica de construção fordista, já existiam motores elétricos. E eles já sabiam que o motor a combustão é primitivo. Eles sabem disso, mas a questão é que o motor a combustão é fácil de fazer, ele cabe numa linha de montagem, barato, e dá pra você fazer. Eles não têm nenhuma preocupação com o desenvolvimento social e ecológico. O fato de estar se desenvolvendo agora é o vislumbre da possibilidade de ter lucro com essa propaganda esquisita de o meio ambiente está sendo destruído por gasolina e petróleo, quando na verdade para você fazer um motor elétrico você tem uma degradação gigantesca também. Não tem nada a ver, esse negócio do capitalismo verde, que assim, são empresas que eles ganham tipo um escoteiro, né? Ele faz uma coisa e ganha um selinho lá para ele bordar na camisa. Aí as empresas que elas passam usa um expediente babaca lá, coloca um filtro numa chaminé, coloca uma coisa ali, ele já passa a ser preocupado com o meio ambiente. Não tem nada a ver isso aí. Por exemplo, esse negócio dos carros, com o desenvolvimento da engenharia e outras ciências,
É possível fazer carro autodirigível, é possível fazer um carro que tenha uma energia limpa, só que eles vão fazer o que com o comércio de combustível fóssil? Jogar fora? Bilhões e bilhões de dólares? Não vão jogar fora. Esse povo vai lucrar até que a última gota de petróleo seja extraída da crosta terrestre. Não tem outra coisa. E aí você vê o nível do atraso em que o capitalismo está colocando a sociedade humana. Não, é uma pré-história, porque assim, enquanto eles não pararem de lucrar, você não pode passar para outro estágio. Porque daí, no outro estágio, eles vão fazer o máximo para fazer um negócio barato, tosco e lucrar muito. Sim. Então, o sistema é uma merda em si. Eu fico às vezes pensando e projetando aonde a gente estaria se a produção fosse orientada para o desenvolvimento de fato da humanidade. O desenvolvimento humano, né? Exatamente. A gente não teria essa merda de educação, saúde e política que a gente tem hoje. O pessoal fala, o capitalismo... Imagina um futuro, carros voando e tudo mais. Você já traiu, eu até falei pra você, eu vi a porra de uma feira... Protótipo? De um protótipo de um carro voador. É tipo um drone. Você entra na porra do drone, ele voa e vai pros lugares. Nossa. E a Uber fez uma parceria com os caras pra poder produzir isso daí em massa e poder disponibilizar. Provavelmente vai aparecer na Europa, nos Estados Unidos primeiro, né? Tem alguma cidadezinha lá que mora 6 velhos lá na Noruega, daí ele tem um carro, o pessoal vai falar, você viu como o capitalismo é bom lá? Não, o pessoal não tem senso de proporção. Isso daí poderia estar totalmente disseminado, poderia ser uma coisa, não hoje, né? Poderia estar anos já funcionando essa porra desse carro voador, mas a tecnologia não vai atingir esse nível porque o carro a combustão, o carro que anda na estrada... Tem o petróleo, tem a gasolina, tem um monte de coisa. Exatamente. Pra gente, seu salário escorre entre as contas, te mantém amarrado às dívidas, por isso o banco chama de conta corrente, mas dinheiro não é problema. Eu queria comentar uma coisa muito interessante que eu não posso deixar de destacar, que são os termos que a gente às vezes usa ou vê sendo usado aí pela imprensa e tudo mais, para decodificar o que isso é em relação ao imperialismo. Por exemplo, remessa de lucro é um termo que você vai ouvir muito sendo falado por economistas vulgares aí da Rede Globo, Record e tudo mais, quando eles querem dizer que está tendo um aumento na produção industrial nacional por empresas multinacionais. Isso daí, trocando em miúdos, nada mais quer dizer do que imperialismo. Remessa de lucro é tirar o dinheiro que é produzido aqui no Brasil e enviar para as empresas internacionais. Então a Google faz isso, o Microsoft, eles têm... Multinacionais que estão instaladas em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil. Exatamente. As plantas elas estão aqui e essas remessas de lucro vão através de dinheiro mesmo. Não tem outra palavra a se dizer. São capitais, obviamente, eles vão na forma de capitais que vão ser reinvestidos, gerar mais lucros. Mas essa palavra, esse termo, remessa de lucro, sempre que eu ouço, eu falo assim, mas isso é expropriação da riqueza nacional. Por que eles estão falando de forma tão camuflada? Porque eles são os cachorros, né, do imperialismo. Eles são pagos pela imprensa burguesa para falar isso aí. Eles são produtores dessas notícias falsas. E também tem uma outra coisa, desculpa te interromper, que é a questão da Bolsa de Valores. O pessoal acompanha muito Quando de perto, fala assim, o mercado está bem, aí você pode crer que fudeu tudo. Se o mercado está contente, acabou o negócio. A gente tem que traduzir o mercado está bem com a exploração da mais-valia, a expropriação de riquezas do país está a um nível altíssimo. Essa é a tradução. Quando a produção aqui, por exemplo, o Brasil teve um boom de commodities no passado, né, durante os governos Lula e Dilma. O pessoal conseguiu vislumbrar alguma melhora social, viu que isso tinha um reflexo na sociedade. O fato de ter uma exportação gigantesca de dinheiro e tudo mais. Só que se você olha na Bolsa de Valores, quem são os investidores, quem são os principais atores de monopólio ali, quem está lucrando de fato com esse crescimento econômico não são os brasileiros, são os capitalistas, donos dessas gigantescas faixas de capital. Então, assim, ver a Globo, ou a Record, ou a Band dizendo que está tendo, né? Tá tendo um grande surto de venda de mercadorias no mercado de ações, nada mais quer dizer que os mercados financeiros, os donos de capitais, de grandes capitais, estão lucrando muito em cima da produção do nosso trabalho. Então, os companheiros não podem ter a ingenuidade, tipo assim, porque para ler a mídia escrita, para ouvir alguma coisa no rádio, ler na internet, ver na televisão, esse tipo de imprensa você tem que ter muita malícia, muita mesmo. Porque o pessoal ele vai te fazer acreditar no que eles querem que você acredite. Por exemplo, não sei se todo mundo se recorda da crise do governo Dilma. Tava um lixo. O bujão de gás a R$40, a gasolina custava 2 conto. O dólar parece que
estava 3 e pouco, 4 reais, que estava um absurdo. O pessoal falou que a crise era enorme. A Globo, diuturnamente, eles não paravam com isso. Era até... Você não precisava mais assistir o jornal. Fala assim, eles vão falar da crise e vão colocar um novo enfoque em alguma coisa. Pegava uma cidade que estava, sei lá, com alguma crise mais séria. Hoje, sob o governo fascista e ultra neoliberal do Bolsonaro, não tem crise. Não, o dólar, acabou a crise. O dólar a R$5 ficou bom agora. O dólar a quase R$5, a gasolina a quase 5 também. O dólar para ter um recorde histórico tá ótimo, isso aí seria uma coisa positiva. Então, você viu, assim, eles manipulam a coisa. O imperialismo ele tem, quando a coisa é favorável a ele monta todo um cenário para que ele desfile ali como se fosse muito bom. E outra, o pessoal fala, alguns defensores, falam assim, eles levam o desenvolvimento para várias regiões do mundo. Eles implantam fábricas, por exemplo, a Apple, ou a Nike, Samsung, esses monopólios aí, grandes. Eles colocam uma fábrica lá no Camboja, o pessoal passava fome, agora o cara tem até uma farda, vai trabalhar, tudo. E isso aí... para o que eles podem fazer, relativamente, é um estupro para a população. Sim. Porque eles pagam salários miseráveis. Tem até uma anedota onde um cara fala assim que numa das plantas dele lá eu não sei se era na Indochina, mas a base era nos Estados Unidos. Aí um trabalhador da fábrica dos Estados Unidos começou a ver notícias sobre o quanto o pessoal ganhava na mesma coisa, fazendo o mesmo serviço. Aí a piada é que o imperialista, o dono dessa empresa chegou para ele e falou assim, que os trabalhadores daquele lugar não ouçam quanto você ganha. Então você viu, é a diferença. A exploração de mão de obra barata nas periferias do capitalismo também é uma atuação imperialista. Sim. Eles chegam a pagar $1. Não é assim no dia, no mês. Em alguns lugares assim, muito pobres, como o próprio Camboja, aquele lugar que é tão sofrido que o pessoal explora tanto ali. Ali é mais mão de obra mesmo porque o imperialismo é assim, onde ele pode explorar a matéria-prima é extração de matéria-prima. Onde ele pode catar a mão de obra e colocar uma canga e chicotear o cara, ele faz isso aí. Sim. Onde ele pode implantar um negócio e se o lugar é um pouco mais rico, ele pode se beneficiar de venda de mercadoria, ele faz isso aí. Então eles são multitarefa. Eles fazem um monte de coisa. Tem um outro aspecto também que você está falando e me fez lembrar, que é importantíssimo, que é da questão da divisão internacional do trabalho. Eu acho que a ideologia alemã... Ele já tratava disso aí. O Marx já tinha falado Ele já falava sobre a divisão internacional do trabalho, que é muito interessante, que dá um aspecto do porquê que existe essa divisão e de como que ela ocorre. Já que, assim, muita gente fala assim, eu estava vendo esses tempos atrás o pessoal elogiando os franceses em detrimento dos brasileiros, falando que, nossa, a classe operária francesa é demais, eles são engajados, vão lá, botam a bandeira no cu e queima carro, não sei o quê. Esses caras são fodas. São muito melhores que os brasileiros. Mas assim, a gente precisa... O viralatismo, né? O viralatismo de esquerda me deprime, cara. Mas a gente precisa entender o que é a classe operária francesa ou europeia em relação à nacional. Que aqui a gente... O movimento histórico deles também, né? É outra coisa, é outra história. Aquilo ali é o centro do capitalismo. O pessoal tem que ter direitos a mais, eles têm um salário maior, eles têm uma série de benefícios que aqui nunca vai ter, porque aqui é a periferia do capital. A divisão do trabalho faz com que ali haja um trabalho... uma concentração maior do trabalho especializado, ou então, quando é mesmo trabalho, no mesmo nível de produção, por exemplo, numa planta de fábrica ou de uma coisa assim, o trabalhador francês vai ganhar o triplo, o quádruplo de um trabalhador brasileiro que faz a mesma coisa. Essa é uma forma de dominação real também. Sim. A gente tem que observar esse aspecto e entender ele também. E é um sofisma você partir desses quadros, você recortar isso da realidade internacional, colar e falar assim, olha isso aqui. Isso prova que o capitalismo é bom. Não, em perspectiva, isso mostra que o capitalismo é destrutivo. Porque assim, não tem greve, não tem, você não vê piquete, greve nos Estados Unidos, uma que é mentira, tem sim. Tem. Só que assim, é em muito menor número, lógico, porque lá a exploração do trabalho não é muito grande mesmo. É grande, entendam, em termos relativos, absolutamente não. Em volume, né? Se você pega o volume... Você pega, por exemplo, um cara que trabalha na Caterpillar dos Estados Unidos com um cara que trabalha aqui,
O cara daqui é um indigente. Lá o cara anda de BMW, pô. O cara aqui ele compra lá um Gol do ano financiado. Entendeu? Isso para ficar no microcosmo de uma pessoa, entendeu? O cara lá conquista muito mais bens. E todo o aparato de serviço social, não nos Estados Unidos não tem essa característica, mas mais na Europa. O cara está amparado por um sistema social que aqui no Brasil é vilanizado. Sim. Por exemplo, pouca gente sabe que tem lugares na Europa que o seguro-desemprego é até o cara encontrar outro emprego. Sim. Aqui seria, você já imagina se tivesse negócio desse aqui? É vagabundo. A classe média de direita ia morrer. É vagabundo, que tá mamando nas tetas do governo. Ninguém mais vai querer trabalhar. E uma que fizeram um estudo desse aí tá errado, isso aí. Os caras procuram emprego. Os caras procuram emprego e ele não quer viver daquele dinheiro do Estado, ele quer se colocar na área porque ele se sente um cara útil. Ele vai lá, tem um caso que o cara não queria, tudo bem. Só que isso aí a exceção não faz a regra. O termômetro e o impostômetro gira, gera ânsia de vômito e eu, atônito meu, caço tônico. Eu acho que eu queria dar um fechamento para essa primeira parte que a gente vai abordar o imperialismo com um trecho do Lenin, do livro do Lenin, que é na página 51, que eu acho que a gente tem um resumo fantástico do que a gente está discutindo aqui. Que ele fala assim, o seguinte, se fosse necessário dar uma definição mais breve possível do imperialismo, deve-se dizer que o imperialismo é a fase monopolista do capitalismo. Essa definição compreenderia o principal, pois por um lado o capital financeiro é o capital bancário de alguns grandes bancos monopolistas fundido com o capital das associações monopolistas de indústrias, né? E por outro lado, a partilha do mundo é a transição da política colonial que se estende sem obstáculos às regiões ainda não apropriadas por nenhuma potência capitalista para a política colonial de posse monopolista dos territórios do globo já inteiramente repartido. Então, a gente percebe que o Lenin já mostrou que o planeta inteiro está na mão desses caras, está dividido, está partilhado, e essas rusgas que ocorrem com o Irã, ou como ocorreu com a Síria, são problemas que o capital encontra, que ele soluciona, destruindo o lugar que resiste ao monopólio, à dominação, né? E mudando, vocês podem, isso aí é fácil de perceber. Do ponto de vista social, eles vão modificando o território em questão para o comércio ou a estrutura econômica para implantar um complexo industrial, superexploração de mão de obra. E para Rosa Luxemburgo, para deixar uma das contribuições mais contundentes dela para a teoria do imperialismo, é que ela falava que o militarismo é indissociável dessa questão. Direta ou indiretamente, a gente vê que é mesmo. Sim. Por exemplo, esses caras são... Eu ouvi isso de um direitista, e assim, na sanha dele de puxar o saco dos Estados Unidos, ele falou uma coisa certa. Ele disse assim, eles são a polícia do mundo. Pô. Tá, de fato, é isso aí, tá correto mesmo. Embora o Coxinha tivesse uma intenção de subalterna diante dessa constatação, ele fez uma constatação certa, é a polícia do mundo mesmo. Sim. Por exemplo, um cara lá vai fazer, tem um jeito, igual por exemplo o BRICS. O pessoal odeia o BRICS. É um concorrente, né? É um concorrente monetário. Se deixa aqui da Índia, África do Sul, né? África do Sul, China, Brasil e Rússia. Se esse pessoal usar todo o potencial que eles têm, mesmo se tratando de países periféricos de segunda importância no que se refere ao plano econômico internacional, você vai ter no mínimo uma guerra, de novo. A questão que foi o que aconteceu nas outras duas, né? A Alemanha tentou... A Alemanha, a Itália e outros países que ainda são imperialistas de terceira linha, tentaram se impor, levantar a cabeça e levaram uma invertida total. Sim. Então, assim, não é que a Segunda Guerra aconteceu porque o Hitler era um demônio, porque ele era um homem muito ruim, os nazistas, de fato, eles eram muito ruins mesmo. Mas o nacionalismo exacerbado e o fascismo, ele é produto do capital. E tudo aquilo que foi levado foi uma pendência que eles queriam uma redistribuição do mundo que os imperialistas que estavam no topo do globo não queriam aceitar e não aceitaram. Exatamente. Eles resolveram isso aí o quê? Tipo chamar lá fora para brigar, entendeu? Eles foram lá fora, a Alemanha tomou uma invertida que sente até hoje. Sim. E acabou.
A história da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, elas têm total relação com isso. Muitas vezes a gente analisa os fatos históricos descolados da... A gente não, né? O pessoal mais teórico aí. Analisa descolado da realidade material, do que estava em jogo ali. Morreu o Ferdinand lá, o arquiduque, a galera fala que foi por isso que começou a guerra. Isso aí não tem nada a ver. É um episódio que atiçou uma vontade, um desejo que já estava latente no momento da eclosão da Primeira Guerra Mundial. E isso só redistribuiu os territórios de influência do capital. Porque, assim, obviamente, uma empresa não pode ser dona de um exército, não pode... Na verdade, até pode. Eles são donos do exército. Né? Eu não sei qual... Eu não vou citar o nome da empresa aqui, mas tem uma pessoa que é minha conhecida, trabalha e tem contato com o pessoal estrangeiro dessa mesma empresa. E eles inverteram, como eles dizem no jargão econômico, né? Eles inverteram bilhões de dólares numa planta para veículo militar. Uhum. Ou seja, aí tem toda uma série de aproveitar situações. E não vamos esquecer, quem tá por trás disso sempre são os banqueiros internacionais. São esse pessoal, eles não são fantasmagóricos, não são as pessoas lá, aquele gordo de cartola com monóculo sentado atrás da mesa dando risada. Eles são acionistas que detêm o monopólio de todas essas coisas que a gente vê aí, e eles jogam as peças também dentro dos estados. Por exemplo, só com o fenômeno do imperialismo que você tem o fenômeno da dívida pública. Uhum. Antes você não tinha isso aí. Sim. Os estados começaram a ficar refém dos bancos. Por exemplo, o estado de São Paulo deve a alma para os bancos. E como é que eles cobram, né? Mandando o país, quando é um país, né? Mandando o país guerrear contra o outro para conseguir um mercado que eles não têm. É assim que funciona. Não é uma coisa mágica, mística. É uma coisa de interesse direto que eles fazem. Não é intangível. Eu tava vendo um amigo meu, ele falando que é um defensor do capitalismo, falando assim, mas por que os banqueiros, bilionários, vão querer mais dinheiro? É lógico que eles não querem isso. Eles querem desenvolver os capitais, os produtos, melhorar o mundo. Isso é uma inocência. Eles querem mais dinheiro. Porque assim, o capital em si, a gente sempre... Acho que a gente já falou isso em um episódio anterior, mas ele não se resume ao dinheiro, ele se resume a uma força, a um poder de domínio. O dinheiro é uma sombra, né? Exatamente. O capital é maior do que isso. Porque, por exemplo, se houver uma crise econômica, como já houveram várias, e todo mundo perder muito dinheiro, os donos dos capitais, dos meios de produção, vão voltar a ficar bilionários porque eles já são donos dos capitais, dos meios de produção. Não é uma questão de dinheiro. O capitalista não quer apenas o dinheiro, ele quer a dominância. Mas que eles nem ligam muito para isso. Não. A coisa mais assim, quando a gente fala de dinheiro, a gente está usando um termo genérico para o pessoal entender. Mas é o valor. O valor em expansão. Isso pode assumir diversas formas. A expressão monetária, a moeda, é uma delas. Esse pessoal a gente pode dizer com certeza que eles nem trabalham muito com nota, com dinheiro. Isso aí são coisas que fora da imaginação do mortal comum. A transação deles são direto com estados, remessas absurdas de valores. E as guerras que eles promovem é uma forma de garantimento dessa dominação. Eles não vão ficar parados enquanto existe um outro país desenvolvendo tecnologias ou então explorando novas matérias-primas, enquanto eles podem, por conta disso, perder toda a dominância que eles têm. Eles não, o próprio sistema, deixa eu ver se eu consigo colocar em termos mais palatáveis, né? Porque isso tudo é muito teórico, né? Econômico demais. Eles, pela própria estrutura do capitalismo, que ela tem que se revolucionar, ela mesma, a cada instante, ela sempre tem que estar modificando seu próprio patamar. Isso não significa desenvolvimento social, pelo contrário, às vezes. As pessoas que estão gerindo esses negócios, seja nas finanças ou seja no capital industrial, se elas não acompanharem a onda, elas ficam na ressaca. Você vai ter um cara destruído ali. Sim. Então, não é nem que a vontade do cara, aquele cara ali, ele tem cobiça. Não, ele está jogando o jogo. Sim. Isso é o que ele sabe fazer. Então, por exemplo, tem um investimento ali, aquela empresa vai falir. Se ele perder aquele comércio, eles vão falir, eles vão ficar vulneráveis. O cara vai lá, compra, o cara falha, ele compra a fábrica do cara. É assim. E vai indo desse jeito. Isso aí não é uma atuação maligna, mal. É o sistema. O sistema é desse jeito.
se você perguntar pro capitalista, ele não vai se colocar nessa posição de ser um câncer na sociedade. Ele vai falar assim, olha, o capitalismo é dessa maneira. Sou um homem de negócios. Eu sou um homem de negócio, estou fazendo como eu tenho que fazer. Se eu preciso comprar um deputado para votar uma lei a favor do meu projeto, da minha empresa, de uma isenção de impostos, isso é a regra do jogo. Ele não vai conseguir competir com outros capitalistas se eles não fizerem a mesma coisa. Se eu financio grupos de estudantes para falar mentira a respeito de mercado, essas coisas, eu vou comprar, é assim. É assim mesmo. Tudo tem uma cobertura ideológica. O imperialismo, ele tem um séquito enorme de gente escrevendo todo dia a favor deles. Então não é fácil lutar. Exatamente. Só que assim, o que acontece é mostrar os fatos e deixar que as pessoas tirem as conclusões dela baseado nos métodos que de fato analisam isso, e não como mercado internacional. Mercado internacional não quer dizer nada. Isso aí é sofisma. Bom, companheiros, eu acho que com essa parte a gente chega à conclusão desse assunto, conseguiu contextualizar melhor e explicar melhor o conceito do imperialismo. Espero que isso ajude os companheiros a analisar as conjunturas, os eventos que ocorrerem, né? Quando vocês verem um bombardeio em um país estrangeiro feito pelos Estados Unidos, considerem entender quais são as implicações disso para os capitalistas, para os capitais financeiros que estão envolvidos no financiamento dessas guerras, né? E eu acho que é isso. Se os companheiros conseguirem atingir esse patamar, a gente cumpriu o nosso papel aqui, né? Tá certo, pessoal. Então, até a próxima. No próximo episódio a gente vai fazer a gente está devendo uma análise de conjuntura, está acontecendo um monte de coisa importante aí no último período. E nesse carnaval aí, a gente já sabe qual vai ser a tônica, né? A gente espera que o governo seja homenageado do jeito que ele está sendo em todos os bloquinhos de carnaval, até pelas grandes escolas. Vigário Geral, né, deu uma... Muito bonito, né? Colocou lá o palhaço na avenida. E é isso, o tom fica na nossa luta particular aqui no Brasil. A gente deixa o nosso então fora Bolsonaro. E até a próxima. Falou, até a próxima. Quem trabalhou, sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor. Cê que manda ou ele manda a direção. Quem tomou, sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor. Cê que manda ou ele manda.